Olá, me chamo Maria Eduarda, sou estudante do curso de Biotecnologia e hoje eu vou apresentar para vocês um assunto de processo de dissolução que envolve solubilidade e soluções saturadas e insaturadas, densidade, concentração de massa e tudo que engloba nesse assunto. Soluções saturadas e solubilidade. Soluções é uma mistura homogênea composta de dois ou mais componentes que consiste de soluto, componente que se apresenta em menor quantidade, substância que se dissolve no solvente, e o solvente, componente da solução, que se apresenta em maior quantidade frequentemente, mas não necessariamente. Ele é a água, o que caracteriza uma solução aquosa. Alguns desses são os... Quanto ao estado de agregação, temos soluções sólidas, líquidas e gasosas. Alguns exemplos a liga metálica, o cobre, com nitrito, gás hidrogênio dissolvido em nitrito, NaCl em água, álcool em água, CO2 dissolvido em água, poeira no ar atmosférico, exemplo gasoso, água no ar atmosférico e ar atmosférico. Soluções iônicas e eletrolíticas são aquelas em que o soluto é um composto iônico, exemplo, água mais sal de cozinha, que tem a fórmula molecular NaCl mais H2O, formando Na mais Cl-. Soluções moleculares não eletrolíticas são aquelas em que o soluto é um composto molecular, exemplo, água mais açúcar. Solubilidade e curva de solubilidade, o fenômeno da saturação da solução. Temos 200 gramas de NaCl em 1 litro de água a 0 graus. É uma solubilidade insaturada. Temos aqui 377 gramas de NaCl em 1 litro de água a 0 graus. E 400 gramas de NaCl em 1 litro de água a 0 graus. Supersaturada precipitada. Toda substância se dissolve em substâncias semelhantes a ela. Aqui temos a curva de solubilidade, que a gente pode ver comportamento normal e o normal e o anormal. Como se caracteriza aqui na saturada, insaturada e supersaturada. Concentração das soluções. Concentração em massa ou concentração comum. Temos aqui a fórmula C igual a M sobre V, que as unidades mais usadas G por L por litro, grama por ml, grama por centímetro cúbico. A concentração é o quociente entre a massa do soluto em gramas e o volume da solução. Diluição de soluções. Adicionar a ela uma porção do próprio solvente puro. Assim, para uma concentração comum e para a molaridade tem-se M1 e V1 para a primeira concentração e o cálculo para achar a molaridade das dissoluções. Pegamos a primeira molaridade com o primeiro volume, a segunda molaridade com o segundo volume. No caso, massa vezes volume, massa vezes volume. Não molaridade, galera, é isso. A diluição é uma operação em que se acrescenta solvente à solução. A quantidade de soluto permanece constante. O volume da solução aumenta e, consequentemente, a concentração diminui. A água mais solução inicial é igual à solução final. Equações da solução. Para soluções com concentração em grama por litro, tem-se concentração vezes volume igual a... Para concentrações em mol por litro, tem-se massa vezes volume igual a massa vezes volume final. Exemplo: calcule a concentração em mol por litro da solução obtida pela adição de 500 ml de água a 100 ml de HCl, 6 por mol litro. Nós vamos fazer a seguinte solução: volume inicial, massa final que não temos e volume final que vamos somar, 100 mais 500. O resultado é 1 mol por litro. Mistura de soluções.
Mistura de soluções do mesmo soluto. Nesse caso, tem que se a massa do soluto na solução final é a soma das massas de soluto presente nas soluções A e B. Analogamente, o volume da solução final também é formado pela soma dos volumes da solução A e B. Para concentrações em mol por litro, tem-se em massa vezes volume igual a massa vezes volume final. Exemplo: calcule a concentração em mol por litro da solução obtida pela adição de 500 ml de água a 100 ml de HCl, 6 por mol litro. Nós vamos fazer a seguinte solução: volume inicial, massa final que não temos e volume final que vamos somar, 100 mais 500. O resultado é 1 mol por litro. Mistura de soluções. Mistura de soluções do mesmo soluto. Nesse caso, tem que se a massa do soluto na solução final é a soma das massas de soluto presente nas soluções A e B. Analogamente, o volume da solução final também é formado pela soma dos volumes da solução A e B. Para concentrações em mol por litro, tem-se em massa vezes volume igual a massa vezes volume final. Exemplo: calcule a concentração em mol por litro da solução obtida pela adição de 500 ml de água a 100 ml de HCl, 6 por mol litro. Nós vamos fazer a seguinte solução: volume inicial, massa final que não temos e volume final que vamos somar, 100 mais 500. O resultado é 1 mol por litro. Mistura de soluções. Mistura de soluções do mesmo soluto. Nesse caso, tem que se a massa do soluto na solução final é a soma das massas de soluto presente nas soluções A e B. Analogamente, o volume da solução final também é formado pela soma dos volumes da solução A e B. Para concentrações em mol por litro, tem-se em massa vezes volume igual a massa vezes volume final. Exemplo: calcule a concentração saturadas em mol por litro da solução obtida pela adição de 500 soluções ml de é uma água mistura a 100 homogênea ml composta de dois ou mais componentes que consiste de soluto, componente que se apresenta em menor quantidade, substância que se dissolve no solvente, e o solvente, componente da solução, que se apresenta em maior quantidade, frequentemente, mas não necessariamente. Ele é a água, o que caracteriza uma solução aquosa. Mistura de soluções do mesmo soluto. Alguns Nesse desses caso, tem que se a massa do soluto na solução final é a soma das massas de soluto presente nas soluções A e B. Analogamente, o volume da solução final também é formado pela soma dos volumes da solução A e B. Soluções é uma mistura homogênea composta de dois ou mais componentes que consiste de soluto, componente que se apresenta em menor quantidade, substância que se dissolve no calcule a solvente, concentração em mol e por o litro solvente, componente da solução, obtida que se apresenta em maior quantidade, frequentemente, mas não necessariamente. Ele é a água, o que caracteriza uma solução Vamos fazer a aquosa. seguinte solução: volume inicial, Alguns desses massa final que não temos e volume final que vamos somar, 100 mais 500. O resultado é 1 mol por litro. Mistura de soluções saturadas e solubilidade. Mistura de soluções do mesmo soluto. Nesse caso, soluções é uma mistura homogênea composta de dois ou mais componentes final é a soma das massas de soluto presente nas componente que soluções se A e B. apresenta em menor quantidade, Analogamente, substância que se dissolve no o solvente, volume da e o solução solvente, final também é formado componente pela da soma dos solução, volumes da que solução se A e B. apresenta em maior quantidade, frequentemente, Para concentrações mas em não mol por litro, necessariamente. tem-se em Ele massa é a vezes água, volume igual a o que massa vezes volume caracteriza uma solução final. aquosa. Exemplo: calcule a Alguns concentração em mol desses por litro da solução obtida pela adição de 500 ml de água a 100 ml de HCl, 6 por mol litro. Nós vamos Soluções saturadas e solubilidade. Volume inicial, Soluções é uma mistura massa final que homogênea não composta temos de e dois ou volume mais final que componentes que vamos somar, consiste de 100 mais soluto, 500. componente que se é 1 mol apresenta por em menor quantidade, substância que se dissolve no Mistura solvente, de soluções. e o solvente, componente Mistura da de soluções solução, do mesmo soluto. que se Nesse apresenta caso, em maior quantidade, tem que frequentemente, se a massa do mas soluto não na necessariamente. solução final é a Ele soma é das a massas água, de o que soluto presente nas caracteriza soluções uma A e B. solução aquosa. Analogamente, o Alguns volume desses da solução são final também é formado pela soma dos volumes da solução A e B.
Para concentrações em mol por litro, tem-se em massa vezes volume igual a massa vezes volume. Soluções saturadas e solubilidade. Exemplo. Calcule a concentração em mol por litro. Soluções é uma mistura homogênea composta de dois ou mais componentes que consiste de soluto, componente que se apresenta em menor quantidade, substância que se dissolve no solvente. Vamos fazer e o solvente, componente da solução, volume inicial, que se apresenta em maior quantidade, frequentemente, mas não necessariamente. Ele é a água, sem mais que 500. caracteriza uma solução aquosa. Mistura de soluções. Mistura de soluções de um mesmo soluto. Nesse caso, tem que se a massa do soluto na solução final é a soma das massas de soluto presente nas soluções. Soluções saturadas e solubilidade. Analogamente, o volume da solução final também é formado pela soma dos volumes da solução de dois ou mais componentes que consiste de soluto, componente que se apresenta em menor quantidade, substância que se dissolve no solvente. Final. E o solvente, componente da solução, que se apresenta em maior quantidade, frequentemente, mas não necessariamente. Ele é a água, que caracteriza uma solução aquosa. 6 por mol litro. Nós vamos acrescentar. Alguns desses fazer a seguinte solução. Volume inicial, massa final que não temos e volume final que vamos somar. 100 mais 500. O resultado é soluções saturadas e solubilidade. Mistura de soluções. Soluções é uma mistura homogênea composta de dois ou mais componentes que consiste de soluto, componente que se apresenta em menor quantidade, substância que se dissolve no solvente. E o solvente, componente da solução, que se apresenta em maior quantidade, frequentemente, mas não necessariamente. Ele é a água, o que caracteriza uma solução aquosa. Massa vezes volume igual a massa vezes volume. Alguns desses são os... Exemplo. Calcule a concentração em mol por litro da solução obtida pela adição de 500 ml de água a 100 ml de HCl. Soluções saturadas e solubilidade. Nós vamos acrescentar, vamos fazer a seguinte soluções é uma mistura homogênea composta de dois ou mais componentes que consiste de soluto, massa final componente que se apresenta em menor quantidade, substância que se dissolve no solvente. O resultado é 1 mol por litro. E o solvente, componente da solução, mistura que se apresenta em maior quantidade, frequentemente, mas não necessariamente. Nesse caso, ele é a água, tem que ser a massa do soluto na solução final é a soma das massas de soluto presente nas soluções A e B. Alguns desses são os... Quanto ao estado de agregação, temos soluções sólidas, final também líquidas pela e soma dos gasosas. volumes da solução Alguns exemplos para concentrações em a liga metálica, o cobre, o nitrito, gás hidrogênio sobre nitrito, NaCl em água, álcool em água, CO2 dissolvido em água, poeira no ar atmosférico, pela adição de 500 ml de água gasoso, água no ar atmosférico e ar atmosférico. 6 por mol litro. Nós vamos acrescentar. Soluções iônicas eletrolíticas são aquelas em que o soluto é um composto iônico. Exemplo, massa água, inicial, sal de cozinha. massa final que não temos e volume que tem final a que vamos somar. Fórmula 100 mais 500. O resultado é molecular NaCl mais H2O, formando Na mais C-. Soluções moleculares, não eletrolíticas, são aquelas em que o soluto é um composto molecular. Exemplo, água mais açúcar. Soluto presente nas soluções. Solubilidade e curva de solubilidade. Analogamente, fenômeno da saturação o volume da solução. Temos também 200 gramas de NaCl em 1 litro de água a 0 graus. É uma solubilidade insaturada. Temos aqui 377 gramas de NaCl, 1 litro de água a 0 graus. E 400 gramas de NaCl, 1 litro de água a 0 graus. Supersaturada, precipitada. A 100 ml de HCl. Todas as substâncias se dissolvem substâncias semelhantes a ela. Vamos fazer a seguinte Aqui temos solução. a curva de solubilidade, que a gente pode ver comportamento normal e o normal, o anormal e o anormal. Como se caracteriza aqui na saturada, insaturada e supersaturada. Mistura de soluções de um mesmo concentração das soluções. Nesse caso, concentração em massa ou concentração comum. Na solução final temos aqui a soma fórmula das C igual a M soluções A e B. Que as unidades mais usadas Analogamente, G por L da por solução litro, final também é grama formado pela por soma dos ml, volumes da grama por solução A e B. centímetro cúbico. A concentração é o quociente entre a massa do soluto em gramas e o volume da solução. Volume igual a massa vezes volume. Final. Exemplo. Calcule a concentração em mol por litro. Diluição de soluções. Adicionar ela uma porção do próprio solvente de puro. 500 Assim, ml de água para uma concentração comum e para a molaridade tem-se.
nós vamos acrescentar M1 e V1 para volume inicial, a primeira concentração. Massa inicial, massa final que não temos e volume final que vamos o cálculo somar. para 100 achar mais 500. a molaridade das mistura de soluções. Pegamos mistura de soluções. A primeira molaridade com o primeiro volume, a segunda molaridade tem que ser a massa com do soluto o segundo na solução volume. final. É a soma No das caso, massas do soluto apresenta as soluções A e B. Massa vezes volume. Analogamente, galera, é isso. o volume da